mais uma vez? Amém. Glória a Deus. Dando início à nossa segunda parte da escola dominical, nós estamos tratando, dentro do estudo do Sermão do Monte, o que é ser humilde, a humildade de espírito. Nós finalizamos falando que há uma confusão na cabeça das pessoas, atribuindo humildade com pobreza. A Bíblia não nos ensina que humildade é relacionada com pobreza. A pessoa ela pode ser pobre e ser orgulhoso e soberbo da mesma maneira, tá? E aí nós citamos o exemplo de São Francisco de Assis, um homem piedoso, mas que ele tinha esse tipo de entendimento, e muitas pessoas hoje ainda seguem isso. Então a pessoa ela acha que ela ser pobre, ela é humilde. Entenda que a pessoa pode ser pobre e ela ser orgulhosa sim, não ter nada, ela continua sendo orgulhosa. Eu lembro daquela passagem daquela mulher que o profeta Elias, acho que era o profeta Elias, ou era Eliseu, muito forte. O profeta que multiplicou o azeite. Elias? Eliseu. Tá? Então eu sei que o profeta ele está numa terra passando muitas necessidades, ele chega para a viúva e fala assim: olha, prepara para mim um pão. E ela olha para o profeta e fala: olha, você me desculpa, mas eu tenho aqui apenas alimento para fazer um pão para mim e para o meu filho, e nós vamos comer e morrer, não tem mais nada para comer. E aí aquele homem olha para ela: faz primeiro para mim. Olha a fé sobrenatural isso. Faz primeiro para mim. Será que você faria com uma pessoa desconhecida? De jeito nenhum. Faz primeiro para mim. E aí aquela mulher fez o pãozinho, eu fiquei imaginando ela com fome, o filho dela com fome. Ela deu o pãozinho lá pro profeta, o profeta comeu o pãozinho, e aí a partir daquele momento não faltou mais óleo no azeite da botija dela. E aí eu misturei as histórias, porque o óleo do azeite da botija era do filho, não tinha nada a ver com o pão, mas tudo bem. Ele multiplicou o azeite da botija e não faltou mais a provisão. E aquela mulher não teve que vender os seus filhos. Eu misturei as histórias e me perdoe. Tá? Então, humildade não tem a ver com pobreza. A pessoa pode ser rica e soberba, como ela também pode ser rica e não ser soberba, ela ser uma pessoa humilde. O nosso Senhor visava aqui o espírito e a sua motivação. Qual é a motivação do teu espírito? Isso define a sua humildade. Talvez não exista outra afirmação bíblica que tanto saliente e enfatize a diferença entre o reino dos céus e o reino do mundo como essa: bem-aventurado os humildes de espírito. É uma coisa que choca o mundo. Ninguém quer ser humilde. A pessoa ela quer ser opulento. Jesus Cristo, quando ele vem à terra, um dos motivos pela qual ele não foi aceito, além, claro, a determinação da palavra, que tudo que haveria de ocorrer com ele ocorreu realmente. Também os homens eles não queriam Jesus Cristo, o Messias, daquele jeito, que curava, que aumentava o pãozinho, mas eles queriam um líder bélico que comandasse eles contra o Império Romano e tornasse a nação de Israel novamente superior a outras nações. Temos nesse ensino alguma coisa que o mundo não somente não admira, mas despreza. Quando a pessoa vê alguém humilde, ela é desprezada como alguém fraco, como uma pessoa que não consegue se expressar, não consegue se defender. A grande ênfase do mundo é a crença na autodependência. Nós finalizamos a aula passada falando sobre isso. Crença da autodependência. Eu me basto. Eu não preciso de ninguém. Eu resolvo os meus problemas. Eu me sustento. Tem uma corrente feminista aí que fala: não, a mulher ela tem que ganhar o seu sustento para não depender do homem. E aí vai. Eu não estou falando que a mulher tem que ser aquela coitadinha, mas estou dizendo para vocês que vocês têm que entender o princípio bíblico da dependência. O homem ele é o sacerdote do lar. Mulheres solteiras têm que se virar mesmo, tem que ganhar o seu sustento. Divorciadas têm que se virar. Mas no caso de mulheres que estão
ainda em eternidade, que estão buscando, não, eu vou trabalhar porque eu não quero depender de ninguém. É o conceito da autodependência, autossuficiência. E isso você tira da vida secular e também leva para a vida espiritual. Você vem para uma igreja, você congrega socialmente, mas você não quer depender de Deus, coisa nenhuma. Você quer depender das suas forças. Eu me basto, eu me resolvo. Autoconfiança, eu faço. Autoexpressão, eu me expresso do jeito que eu quero. Na literatura secular, o ensino é que se alguém quiser vencer o mundo, então ele tem que acreditar em si mesmo. Eu acredito em mim, eu venço o mundo. Eu tenho projetos, eu tenho planos, eu estudo, eu faço uma coisa que eu tenho que ter projetos, planos, independente de Deus. O homem faz os seus projetos, mas quem define realmente o projeto final é Deus. Você faz os seus planos, você tem os seus sonhos, mas o Senhor é aquele que assina embaixo. E você, como uma pessoa obediente, submissa, tá, Deus mandou eu fazer, eu estou fazendo isso, esse é o meu plano, mas eu estou falando para eu ir para outro caminho. Então eu abandono o meu plano e sigo o plano de Deus. Abraão fez isso. Ele tinha um plano, provavelmente, de continuar vivendo lá com seus familiares, com as suas festas, com os seus esquemas dele lá. Deus mudou o plano dele. Falou assim, olha, o teu plano agora é esse. Ele, né, uma vida já, uma idade já avançada, ele vai pelos planos do Senhor. Na literatura secular, o ensino é que se alguém quiser vencer neste mundo, então que acredite em si mesmo. Falamos também na semana passada do bom vendedor, porque o vendedor ele tem que ser uma pessoa que confia nele mesmo. 2 Coríntios, capítulo 4, verso 5. Capítulo 4, verso 5. Porque não nos pregamos a nós mesmos, mas a Cristo Jesus como Senhor, e a nós mesmos como nossos servos pela lei de Jesus. Porque não nos pregamos a nós mesmos, mas a Cristo Jesus como Senhor, e a nós mesmos como vossos servos por amor de Jesus. Quem está escrevendo? 2 Coríntios? Para quem? Igreja de Corinto, a segunda carta. Tá? O problema da igreja de hoje é que as pessoas elas pregam por si mesmas. Você vê muita pregação itinerante, muito pastor que prega aqui, prega lá, e conforme você prega a mesma palavra, muitas vezes vai ficando cada vez mais afiado naquilo. Os versículos já estão gravados na sua mente. E você, perante uma audiência, perante um público, as pessoas elas ficam de boca aberta. Porque você, falar com o João e Luiz essa semana, quando você prega a mesma palavra muitas vezes, você começa a observar que se eu falo um tom de voz, se eu falo alguma coisa, a pessoa se espanta, ou ela murcha, ou ela cruza o braço, ou ela, as expressões, e a pessoa começa a adaptar a pregação dela, o sermão dela, às reações das pessoas, e as pessoas falam assim, esse cara é demais. Os apóstolos, os líderes religiosos, eles começam cada vez mais a se apoiar neles mesmos. Muita gente aparecendo em posterzinho. Olha, palavra do fulano de tal e aquela foto dele impecável, ou ele com a sua esposa, com a sua família, não há problema nisso, mas quando há um excesso desse tipo de propaganda, as pessoas começam a olhar e falar assim, sou eu que estou fazendo. Spurgeon, um grande pregador do passado, em que ele teve a primeira mega igreja, uma igreja com 10 mil membros na época de 1900 e pouquinho, em que as igrejas elas não eram grandes, aquela igreja de 10 mil pessoas é uma grande igreja. Aquele homem tinha todos os cultos dele lotados, ele tinha 3, 4 cultos por dia, em que as pessoas esperavam do lado de fora para entrar para o próximo culto. Não chegava atrasado, ele chegava antes, esperava lá, porque tinham que ouvir a palavra daquele homem. E as pessoas elas ficavam anotando a palavra. Nós tínhamos um amigo lá em São Paulo, Antônio Carlos Gala, que nos ajuda com o site, em que ele ouve a palavra do pastor e ele vai redigindo para poder colocar no site. Aqueles homens faziam a mesma coisa com o Spurgeon. Enquanto ele pregava, aqueles homens iam anotando, para o quê? Colocar no jornal do outro dia. De manhãzinha as pessoas corriam para a banca para ver o sermão do Spurgeon. E aquele homem que tinha toda a possibilidade de ser considerado como um ótimo, como um melhor,
considerado por muitos como mais importantes que presidentes. Ele era chamado para dar explicações para as pessoas, dar opinião para as pessoas. Quando ele subia para pregar, ele falava: Deus, tem misericórdia de mim. Senhor, se o teu Espírito Santo não for comigo, eu vou pegar no meu coração. Se eu falar as coisas do meu coração, as pessoas podem até gostar, mas elas vão morrer espiritualmente. Deus, não permita, não permita, não permita, não permita. Ele passava, parecia que ele estava numa novena, subindo aquela escadaria, porque como a igreja era grande, ele não podia ficar no mesmo nível das pessoas. Então ele subia num lugar mais alto, para poder pregar a palavra, para as pessoas poderem ouvir ele. A acústica, não tinha hoje o sistema de som que a gente tem, megawatts, não sei o que, não. Ele tinha que falar com uma entonação que as pessoas pudessem ouvir. Então ele se levantava no lugar mais alto. Aquele homem tinha temor de Deus, sabendo que ele não era absolutamente nada. O apóstolo Paulo fala a mesma coisa. Nós não pregamos a nós mesmos, nós pregamos a Cristo Jesus, e nós nos colocamos como servos dele, por amor de Jesus. Conforme esclareceu o apóstolo, ele fez em fraqueza, temor e grande temor. 1 Coríntios capítulo 2, verso 3. Como é que esse homem, apóstolo Paulo, depois de Jesus, o maior homem do Novo Testamento em relação a livros publicados? 1 Coríntios capítulo 2, verso 3. Vê para mim, Mateus, por gentileza. 1 Coríntios capítulo 2, verso 3. E foi em fraqueza, temor e grande tremor que eu estive entre vós. Ele olha para aqueles homens e fala assim: quando eu estive no meio de vocês, eu era fraco. Vocês olhavam para mim, abriam a boca para a minha palavra, mas eu era fraco. Eu morria de medo, temor de Deus, tremor do que uma palavra mal colocada pode fazer, pode matar uma pessoa. Você, como cristão, quando você fala algo de Deus, se você não falar de Deus mesmo e falar do seu coração, você mata a pessoa. As pessoas olham para nós cristãos como referência. Está difícil, mas ainda olham. E olham para você esperando que você dê uma palavra de sabedoria e conhecimento para ela. Uma direção, porque ela está nas trevas. E se você der uma orientação errada, você mata ela. E o sangue dessa pessoa vai ser cobrado de você. Nós não estamos aqui como peregrinos e embaixadores apenas para a gente estar cumprindo um tempo até que Deus nos recolha. Nós temos propósito. Independente da sua idade, você tem propósitos a cumprir. Paulo não subia na plataforma com uma atitude confiante, seguro, desembaraçado. Gente, ele conhecia 4, 5 línguas. Ele falava hebraico, grego e uma série de línguas ali daquela época. Eu não lembro se naquela época como se falava o latim, mas falava a língua romana. Tá? E ele era uma pessoa versada nas escrituras, ele sabia de cabeça. Enquanto você tem dificuldade de decorar um salmo, ele sabia de cabeça, de Gênesis a Malaquias. Os homens, grandes homens daquela época, os fariseus, eles sabiam de cabeça os textos bíblicos. Por isso que eles iam a Cristo. Estão falando isso, Satanás, olha, está escrito, mas as pessoas sabiam. O apóstolo Paulo sabia, ele poderia quebrar qualquer raciocínio humano, porque ele tinha muita sabedoria, mas ele vai com isso com fraqueza, temor e grande tremor. Paulo não subia na plataforma com uma atitude confiante, como alguém dotado de uma forte personalidade. 1 Coríntios 2,3 nós já lemos. Ele aparecia ali no meio daquele povo, não com linguagem persuasiva de sabedoria, mas em demonstração do Espírito e uma demonstração de poder de Deus. E o que as pessoas falavam desse apóstolo Paulo? 2 Coríntios capítulo 10, verso 10. Esse homem que mudou o Novo Testamento. Hoje, até hoje, nós recebemos as instruções desse homem. 2 Coríntios 10, 10. Como que essas pessoas viam o apóstolo Paulo? As cartas com efeito dizem que são bravos e fortes, mas a presença pessoal dele é fraca e a palavra desprezível. Olha aqui, apóstolo Paulo. Aqueles homens falam assim, essa carta que ele manda são forte. A mensagem ela é forte, mas esse cara, as pessoas dizem que ele era baixinho e ele era careca. Que naquela época uma pessoa calva era uma pessoa que não tinha muita moral, tinha algum problema, não era respeitada. A pessoa tinha que ser barbudão, cabeludão, fazer aquelas trancinhas. Então ele era tomado pelos homens como desprezível.
A humildade de espírito não é popular nem mesmo dentro da igreja. E nós crentes precisamos repensar acerca dessas questões. Você é humilde de espírito? Evitemos aceitar as coisas pela mera aparência. Acima de tudo, evitemos ser cativados pela psicologia humana que tem impregnado o cristianismo. As pessoas elas vão analisar os preceitos bíblicos não segundo a própria Bíblia, mas segundo os princípios psicológicos que distorcem os conceitos. Não, você não é pecador desse jeito, não. Você é legal, você é bom. Olha para o outro. Olha para a vida do irmão Sebastião. Como você está melhor que ele. Olha para a vida do Mateus. Olha como você está melhor. O padrão não é um homem. O padrão é Cristo. A psicologia ela serve muito bem para analisar e definir situações. Eles analisam muito bem situações, mas o conceito de que você está com um problema físico, você vai no médico físico, no médico normal. Você está com um problema no espírito, você vai para o pastor. E você está com um problema na alma, você vai para o psicólogo. Está errado. Nós somos seres unos. Apesar de nós sermos compostos de corpo, alma e espírito, nós somos seres unos. Se você pegar uma enfermidade no seu corpo físico, dificilmente você vai acordar cedo para orar, você vai ficar um pouco cansado. O teu emocional ele é abalado. Se alguém te maltratar e te magoar extremamente, você pode ficar até doente fisicamente. Você vai ficar batidinho. Se você estiver longe do Senhor, tua alma vai padecer, o teu corpo vai padecer. Nós somos seres únicos. Qualquer área dessa que é afetada, afeta as outras. Você, quando for chamado pelo Senhor, você não vai subir só em espírito. Nós vamos nos encontrar na eternidade e eu vou saber que você é você. Nós vamos saber. Poxa, a gente vai poder conversar. Poxa, naquela dominical você falou isso mesmo, pastor. E a gente vai saber quem é. A gente vai estar destituído de toda a podridão, de todo o cansaço, de todo aquele mal-estar, da pecaminosidade do nosso coração, e nós vamos poder conversar como pessoas redimidas em Cristo. E quando o Senhor Jesus Cristo vier nas nuvens para buscar a sua igreja, primeiramente os mortos ressuscitarão. Aqueles que morreram nos oceanos, eles vão ser juntados. É que nem aquela que chama ossos secos. Lembra da historinha lá dos ossos secos, que eles vão se juntando, o negro vai juntando. O Senhor ele vai juntar tudo, porque é importante. Aquele corpo ele vai se formar novamente em frações de segundo, de uma forma sobrenatural. A pessoa morreu numa explosão de bomba, foi pedaço para cada lado, some o ossinho daqui, some a carninha ali, junta, aquele corpo sobe, aqueles que estão vivos vão junto, e aí o Senhor glorifica o nosso corpo, um corpo de corruptível para incorruptível, e nós vamos nos encontrar com o Senhor na eternidade. Glória a Deus. Aleluia. Não sei te dizer, creio que não. Vai ser algo, um corpo glorificado, algo transformado, sem mácula, não vai ter problema visual, não vai ter problema físico de tireoide, paratireoide, de sentar, não vai ter problema mais nada disso. Mas você falou, a gente vai se reconhecer naquela escola que Sim. Aí eu vou conhecer o senhor vai me conhecer. De uma forma sobrenatural. Se vai ter uma aparência física em que você vai identificar a pessoa, eu não sei te dizer porque a Bíblia não especifica. Entendeu? Mas você vai saber que as pessoas são as pessoas. Senão vai ser uma coisa muito chata. Imagina você ficar lá numa eternidade, você não sabe quem é quem. Lógico que eu e Rosângela não vamos ter mais um relacionamento marital. Mas eu vou saber que Rosângela é Rosângela, que ela vai saber que eu sou eu. Como vai ser isso? Vamos ter que esperar a cena dos próximos capítulos, porque não é explicitado na Bíblia e eu não posso criar suposições. Mas a Bíblia afirma que os nossos corpos eles vão ser buscados, os pedaços, e que a gente vai ser juntado, e o nosso corpo vai ser transformado de uma forma sobrenatural. Tem uma breve alusão em relação a isso, quando Cristo está com Pedro e João no monte e o corpo dele é transfigurado. E eles olhavam para Cristo e eles sabiam que era Cristo. Como era aquilo, não sei dizer. A figura de Cristo em Apocalipse, ela vem como um ser, entendeu? Que a boca dele sai uma espada afiada, que é a palavra de Deus, o cabelo, os olhos são como chama de fogo. Tem uma referência que se olha assim, meio assustado, mas é a figura de Deus como um pouco glorificado. Aleluia.
essa figura que a gente tem desse corpo incorruptível é mais ou menos o que eu tenho mais ou menos de ideia do ser humano, porque a gente não é isso. Né? Quando uma pessoa morre, isso fica, e o que ela é que vai. É o que eu percebo, né? Eu acredito que é nisso que a gente vai identificar o outro, no que ele realmente é, porque você não é esse pedaço de carne. Se nós somos seres espirituais, nós vamos identificar no outro aquilo que de espiritual ele foi. Mas a gente não tem o conhecimento, através das escrituras, como vai ser esse corpo. Porque não é falado, entendeu? Se, por exemplo, você... Como é que vai ser isso? Não sei. Se vai ter fisionomia, se vai ter fisionomia, não dá para dizer, entendeu? Mas simplesmente vai se reunir o corpo físico, a carne, com a alma e o espírito, vai se reunir, isso vai ser purificado, santificado, vai ser limpo, aquele corpo que tinha maculado de pecado, suas emoções vão ser imaculadas, a gente vai entender o juízo de Deus de uma maneira plena, porque seria um inferno desgraçado, a gente saber que o ente querido nosso não está lá, ele está no inferno, uma penúria desgraçada lá, e você não tem nada a ser feito. Você imagina você ficar naquela angústia. Nós vamos ter o entendimento pleno do juízo de Deus. Então as coisas que aconteceram vão ser entendidas por nós com a mente de Deus. Vai ser uma coisa diferente, algo que apenas os eleitos de Deus vão poder viver isso. A humildade de espírito não é popular nem mesmo dentro da igreja, e nós, os crentes, precisamos repensar acerca dessas questões. Evitemos aceitar as coisas por mera aparência, acima de tudo, evitemos ser cativados pela psicologia humana e tomemos consciência desde o início de que estamos dentro de um reino diferente de tudo quanto pertence a esse mundo que jaz no maligno. Apesar de você estar aqui fisicamente, espiritualmente, você não é deste mundo. O que significa realmente alguém ser humilde de espírito? Ser humilde de espírito não quer dizer que você é uma pessoa tímida, que você é uma pessoa fraca, nem significa que você é uma pessoa retraída ou covarde. É fácil reconhecer as pessoas naturalmente modestas, as quais, longe de imporem aos outros, sempre se conservam em segundo plano. A gente consegue observar dentro do meio natural uma pessoa que ela é mais modesta, ela é mais calminha e ela não é soberba. Os humildes de espírito, por conseguinte, não são aqueles indivíduos que já nasceram assim. Aí você tem que entender que apesar de terem pessoas que aparentemente são humildes, a humildade que nós estamos falando é uma humildade sobrenatural que você não nasce com ela. Corrijo, você nasce com ela, mas a partir do que você nasce de novo. Não é quando você é pequenininho, você sai do ventre da sua mãe, que você é humilde. Não, é quando você se entrega realmente ao Senhor e Salvador e o Espírito Santo de Deus ele vem habitar na sua vida. E você pode ser humilde de espírito numa quantia maior ou numa quantia menor. E você vai desenvolvendo essa humildade de espírito a partir da sua conversão. Situações vão sendo colocadas para você em que você vai crescendo, buscando sempre o grau máximo de perfeição em humildade de espírito, que chama-se Jesus Cristo. Você nunca vai atingir esse parâmetro quando você anda em direção a Ele. Conta-se uma história de um pregador que foi pregar numa cidadezinha. Quando ele chegou no sábado à noite, já havia um homem à espera dele na estação. Imediatamente ele pediu que entregasse a bagagem e quase que de uma maneira bruta, ele quase que arrancou a bagagem da mão daquele pregador para que ele pudesse carregar. E em seguida ele falou mais ou menos desses termos: sou diácono da igreja onde o senhor irá pregar amanhã. Eu sou um mero João Ninguém, uma pessoa sem a mínima importância, daquelas que transportam a bagagem do pastor. Esse homem aparentemente me estava vendendo uma ideia de humildade. Eu não sou ninguém. Mas todo o procedimento daquele homem era um procedimento de alguém não que era humilde, e sim que estava querendo ser reconhecido. E uma pessoa que quer ser reconhecida, ela não é humilde, ela está querendo reconhecimento. Ele ansiava que o pregador soubesse quão humilde ele era,
quão humilde de espírito ele era. Todavia, por meio da sua ansiedade, ele demonstrou que ele era exatamente o contrário daquilo. O homem que, por assim dizer, gloria-se dessa forma em sua humildade de espírito, mediante tal atitude, prova apenas que ele não é humilde. Aqueles que são humildes, eles não precisam ser reconhecidos. Eles não exigem um reconhecimento e nem ficam falando disso. A pessoa vai e faz. Eu estava ontem dando aula lá em Gaslândia não, no Gama, e aí a pessoa veio sem ninguém pedir, ninguém fala nada, ele foi lá e colocou um pouquinho de água para mim. Não precisou reconhecer, ninguém falou para ele fazer aquilo. O pastor não falou, ele falou, serve um copo d'água. Na sequência, passado um tempo, uma moça veio com um copo de vidro para mim, não era mais um copo de plástico. Eu falei, mas deixa esse mesmo, não, o pastor falou que esse copo é mais bonito. Ou seja, ela fez em obediência, mas ela não fez por livre e espontânea vontade. Ela fez por alguém que mandou. Tudo não passa de uma atitude afetada, algo que, como é óbvio, aquela pessoa não está sentindo. Esse é o perigo que ameaça muitas pessoas. Você aparentemente é cristão, ou aparentemente age de uma certa forma, que aparentemente, segundo os padrões, está correto, mas a motivação do seu coração não é a motivação de agradar a Deus. Por que Deus institui o sacrifício de animais e depois ele fala que ele não aceita aquele sacrifício? O problema é que aqueles homens, no coração deles, não tinham motivação de glorificar a Deus ou de se santificar, e sim de se mostrar perante os outros como eles eram religiosos. Tudo que nós fazemos é sondado por Deus. E aí, quando você faz algo, você tem que fazer da melhor maneira possível, porque quem está recebendo é Deus. E você tem que fazer com a motivação correta. Eu não posso vir aqui dar uma palavra para vocês. Não posso instruir vocês simplesmente no objetivo de receber um reconhecimento. Você é legal. Você é legal. E a Lu fez uma agrado para mim essa semana, mostrando um vídeo lá. E ela falou assim, olha, glória a Deus por isso, por causa do meu pastor. Eu não posso fazer para buscar esse tipo de reconhecimento. Eu não posso fazer visando o teu dízimo e a sua oferta. Olha, se eu não cuidar bem desse povo, esse povo não vai entregar o dízimo, não vai entregar a oferta. E como é que eu vou fazer para comer? Como é que eu vou fazer para pagar as minhas contas? Eu não posso fazer isso. A motivação minha tem que ser glorificar Deus. Estou indo lá para o Gama, longe de Pacas, não negocio nenhum valor, não quero receber nada, não estou preocupado com isso. O pastor fala assim, não, mas eu quero te abençoar pelo menos com combustível. Eu falo, eu já sou abençoado com combustível, a gente nos abençoa com combustível, exatamente para a obra. Por que eu tenho que cobrar alguma coisa? Por que eu já recebo da igreja o sustento e o provento? Eu tenho que receber para abençoar outras vidas. Eu estou falando de mim, mas você também se encaixa em uma série de contextos desse tipo. Para que você precisa ser reconhecido, se o próprio Senhor já te reconhece? Tem uma passagem que Jesus Cristo está observando os fariseus orarem, e ele olha e fala assim, não faz que nem eles, não. O que eles falam é verdadeiro. O que eles estão falando é a palavra de Deus, não é mentira. Mas esses homens, eles ficam em altos altares, em púlpitos, e batem no peito, e falam, oh! E aqueles homens falam assim, nossa, como ele fala bem, como ele gesticula, como ele é isso, como ele é aquilo. E Jesus Cristo fala, esse homem já recebeu a paga dele, ele já recebeu o prêmio dele. Quando você for orar, entre no seu quarto, entre no secreto, que aquele que é o Senhor, ele vai te ouvir. Não estou dizendo para você não orar publicamente, você tem que orar publicamente. Nós oramos quarta-feira aqui, mas qual é a motivação da sua oração? É que as pessoas olham e falam assim, nossa, como o irmão Cláudio ora bem, nossa, como é lindo, quando o irmão Cláudio canta. Será que o irmão Cláudio ele se levanta para cantar um hino aqui na frente, para as pessoas falarem assim, olha irmão Cláudio, como a sua voz é uma voz maravilhosa? Se ele vem com esse intuito, ele está errado, e eu creio que não é assim que ele vem no intuito de glorificar Deus, amém irmão Cláudio? Glorificar o Senhor. O Senhor deu ao irmão Cláudio uma voz diferenciada, em que ele glorifica a Deus. E nós podemos chegar à presença do Senhor também através de um cântico. João, Luísa, Gabriela e Paulo estão tentando fazer o melhor deles, mas eles não estão aqui para agradar vocês. Não estão aqui para agradar vocês. Eles estão aqui para louvar a Deus.
e direcionar no louvor. Mas a gente não precisaria de ter o ministério de louvor, porque nós temos que saber adorar o Senhor com as nossas vidas. Ninguém precisa retirar-se da vida ativa a fim de poder se tornar-se humilde de espírito. E nós já falamos sobre o aspecto de você ser humilde, no sentido de você se abster de todos os seus bens. Mas também há pessoas que acham que elas têm que se afastar da natureza, dos seres humanos. O contexto dos monges, é o monasticismo, em que a pessoa ela acha que para ela poder adorar a Deus, para ela poder fazer alguma coisa, ela tem que se afastar. Então as pessoas elas vão para cavernas, as pessoas elas se reclusam, se tornam reclusos com o objetivo de que eu não posso me envolver com esse mundo pecaminoso, então eu vou me separar. Está errado. Deus diz que nós somos sal da terra, luz do mundo. A palavra de Deus é pregada através da minha boca, da sua boca. É através da minha ação e da sua ação que as pessoas veem Deus. Via com Rosângela um seriado, e aí as pessoas elas estavam queimando todo um campo, porque ali elas queriam depois, naquele contexto deles lá, depois pegar aqueles lagartos para comer. E aí, em vez de ter um pouco mais de dificuldade para caçar, eles queimam toda aquela natureza. Será que é isso que Deus espera da gente? Que a gente haja de uma maneira que as pessoas, em que Ele não é glorificado? O caso desses montes, eles veem que a purificação, se isolando, buscaria a purificação da alma. Exatamente. É isso aí. Exatamente. Não é o que a palavra de Deus diz. Tá? Entrem, sentem. Eu sei. Pode sentar. Eu sei do que é. A Glenda já falou comigo. Tá? Finalizo com você perguntando. Não, a gente não. Tá bom. Finalizo perguntando para você. Você é humilde de espírito? Humildade de espírito, ela está apresentada na palavra de Deus e é isso que Deus espera que você assim o faça. Amém? Glória a Deus. A paz seja convosco. Meu nome é Paulo César. Eu sou pastor da Igreja Cristã Semente de Vida, aqui em Brasília, Distrito Federal. Me alegro que a palavra tenha te alcançado. A palavra faz isso. Ela alcança as pessoas aonde quer que elas estejam. E você foi agraciado com esta palavra. Não que eu tenha nada especial a te dizer. A palavra ela é suficiente e ela usa quem ela quer. E eu me alegro por ter sido um canal para poder te abençoar. Mas eu quero te dizer que não basta você ser um ouvinte. Não basta ser uma pessoa que se alegra quando você ouve a palavra de Deus. A vida ela é feita de decisões. Se você está ouvindo essa palavra hoje, eu creio que o Espírito Santo tem um propósito especial com você. Muito mais do que prosperidade, muito mais do que uma cura física, uma cura emocional ou espiritual, Ele quer te alcançar para a vida eterna. Nós investimos nosso tempo, nós investimos as nossas forças em coisas terrenas, mas o Senhor ele tem muito mais a oferecer. Ele tem sim para você a cura, Ele tem sim para você a prosperidade, mas Ele tem muito mais que isso. Submeta-se a um Deus que Ele é capaz de mudar e transformar a sua vida por completo. Creio que o Espírito Santo ele é capaz de tocar o teu coração. Quero pedir que você curve a sua cabeça. Senhor, em nome de Jesus, coloco na tua presença essa vida que ouve esta ministração, que ouve esta palavra. Pai, eu não tenho capacitação nenhuma, mas o teu Espírito ele é capaz sim de tocar nesta vida, gerar nela mudança, transformação, arrependimento, e que ela possa simplesmente bater no peito, convencendo-se que é pecadora e que precisa de um Deus salvador. Não há um caminho a ti, meu Deus, que não seja através de Cristo. E eu lhe peço, Pai querido, que você alcance essa vida e ele possa sim tomar uma decisão pessoal pelo Senhor, em nome
de Jesus. Amém. Amém, meu querido. Amém, minha querida. Fico contente que você esteja ouvindo essa ministração até o fim. E peço que você não se limite a ouvir os cultos pela internet. Você procure perto da sua casa uma igreja, um lugar que proclame a palavra do Senhor. Eu oro para que o Espírito Santo te direcione nessa busca, porque muita coisa tem sido oferecida que não é o Evangelho. Eu abençoo a sua vida em nome de Jesus. Amém.